Então, pessoal, nós vamos dar continuidade ao estudo da apostila. E nas últimas aulas nós vimos dois conceitos que servirão para entendimentos de algumas coisas que nós vamos aprender hoje, tá? Lei de Stevens. Então, para deixar bem claro, densidade nós vimos, pressão nós já vimos, tá? E a Lei de Stevens vai tratar sobre o estudo, o começo do estudo aí da física em meios fluidos, né? Meios fluidos, gases e líquidos. Tá? Então, Simon Stevens, físico, matemático, ele realizou estudos em cima de meios fluidos, como eu já disse, e ele chegou à conclusão que a pressão exercida por um meio fluido dependia da sua altura. Então é aquela situação, quanto mais fundo eu vou na piscina, ou quanto mais fundo eu vou no mar, maior vai ser a pressão exercida por aquele líquido. Tá? Isso está atrelado à coluna de líquido que tem acima de mim. Né? A mesma coisa aqui quando nós tratamos do ar. Né? Quanto mais alto o avião tiver, menor vai ser a pressão. Tá? E quanto mais próximo do nível do mar estiver, maior vai ser a pressão. Nossa pressão a nível do mar é uma atmosfera, né? Um atm. Então ele equacionou isso. Tá? Então na equação ele diz que a variação da pressão vai ser igual a pressão atmosférica mais densidade, então quer dizer, pressão mais densidade vezes gravidade vezes a altura. Então a única coisa aqui que vai ser variável vai ser a altura. Para um líquido, para um único líquido, a única coisa variável é a altura. Por quê? Densidade do líquido vai ser a mesma. Gravidade é um valor tabelado. A pressão atmosférica nós sempre vamos considerar um atm. Tá? Então, quer dizer, a única coisa que a pressão que vai variar aqui vai ser a profundidade. Quanto mais eu desço, ou quanto mais eu subo, essa pressão ela vai se alterar. Tá? Então, pressão pode ser atm, pascal ou milímetros de mercúrio. Na última aula, passei a tabelinha para vocês. A P, atm, é pressão atmosférica. D, densidade, que pode ser em gramas por centímetro cúbico ou quilogramas por metro cúbico. E G, gravidade. Tá? E ΔH, a variação da altura. Pode ser em metros ou em centímetros. Observação. Né? Só utilizo pressão atmosférica na equação em recipiente aberto. E se for recipiente fechado? Recipiente fechado. Não tem essa parte aqui. Só vai ter dGH aqui. E a pressão atmosférica é um atm ou 1 vezes 10 a quinta pascal. Tá? Aí eu tenho uma situação que é o chamado paradoxo da hidrostática. Né? A coluna de líquido aqui, em ambas as situações, né, a primeira pergunta vem: qual a coluna de líquido vai exercer uma maior pressão sobre a mesa? Né? 1 ou 2. E nessa situação aqui, se tivesse um objeto em A e um objeto em B, qual tem maior pressão? A ou B? Né? Então, para pensar nessa pergunta, nós temos que pensar nas questões anteriores. A única coisa que vai impactar é a profundidade. Então, se eu pegar o líquido na altura da mesa aqui, a profundidade vai ser a mesma, porque a altura de coluna aqui é igual. Né? Então, em ambos os casos, eu tenho a mesma altura de coluna. Se eu tenho a mesma altura de coluna, a pressão exercida é a mesma. E aqui, eu tenho a mesma altura de coluna? Também. Né? Nós vamos entender que os vasos comunicantes, qualquer ponto que esteja no mesmo patamar, eu posso falar que ele está na mesma profundidade. Tá? Logicamente. E esses pontos eles estão no mesmo líquido. Né? Então, isso é muito importante. Então, nós somos levados a pensar que o recipiente 1 ele tem uma pressão maior, porque ele é maior, né? E aqui em B, em A, sou levado a pensar que eu também tenho uma pressão maior, porque aqui eu tenho uma coluna de água maior. Mas B também está sobre toda essa coluna aqui. Tá? Então, A e B têm a mesma pressão. E aqui, 1 e 2 também têm a mesma pressão, recipiente. Tá? Então, foi a explicação que eu estava dando anteriormente, tá? Falando que
as pressões são iguais em ambos os casos, tá? E a conclusão é, em ambos os casos exerce a mesma pressão sobre as pressões, porque as pressões são as mesmas, tá? As alturas são as mesmas. Em vasos comunicantes, como eu falei, eu tenho aqui um recipiente de formas diferentes, naquela situação em que eu tinha A e B, tá? No slide anterior. E apesar de ter formas diferentes, aqui na situação, a pressão exercida pelo líquido é a mesma, né? Todos eles são líquidos recipientes abertos, né? E eles têm uma comunicação embaixo entre si. Então, a altura do líquido sempre vai ser igual. Tá? E aqui eu tenho uma situação onde eu girei, né? Eu inclinei. Eu mesmo inclinando, posso perceber que aqui, ó, vai ser a mesma altura. Então, quer dizer, para ver que a pressão, os vasos, como eu tenho comunicação entre esses vasos aqui, a pressão atmosférica ela vai exercida aqui, a pressão do líquido, a altura que ele vai chegar vai ser a mesma. Tá? Então isso é chamado de vasos comunicantes. E quando eu tenho dois líquidos, naquelas situações eu estou falando de líquidos a mesma densidade. Aqui eu estou falando de dois líquidos miscíveis, que são miscíveis, que não se misturam. Então, eu tenho um líquido A e um líquido B. Qual vai ter mais altura nessa situação? Quem tem mais altura? Líquido A. Se o líquido A tiver uma altura maior, ficar mais alto, significa que ele tem uma densidade maior. Então, vamos analisar aqui uma situação para a gente poder equacionar. Tá? Então, aqui em 1 e 2, você concorda que a divisão aqui entre o meio A e o meio B? Nessa situação, posso falar que em B, essa situação, a pressão são iguais, porque eles estão no mesmo patamar. Então, eu posso criar uma equação para descrever alguma coisa aqui. Posso falar que a pressão aqui em A tem que ser igual à pressão em B. Quem é a pressão em A? Como os tubos são abertos, a pressão atmosférica mais a densidade de A vezes a gravidade vezes a altura de A. Quem é B? Pressão em B. Pressão atmosférica, porque ele está aberto, mais a densidade em B mais a gravidade vezes a altura de B. A altura, eu digo, em relação a um referencial. Tá? Então, o referencial que nós adotamos é esse patamar aqui. Tenho pressão atmosférica dos dois lados, eu corto. Tenho gravidade dos dois lados, eu corto. Então, temos que minha equação fica dA, densidade de A, vezes a altura de A, é igual a densidade de B, vezes a altura de B. Então, com isso, eu consigo criar uma relação entre densidades e alturas dos líquidos aqui, quando são líquidos miscíveis que não se misturam. Água e óleo, né? Líquidos que não se misturam. Então vamos para o exemplo 1. Imagine que você esteja diante de uma piscina de 4 metros de profundidade e calcule a pressão do fundo dessa piscina em Pascal e atm. Então ele quer nas duas unidades de pressão. Então o que ele está me fornecendo a princípio, que é a profundidade dessa piscina é de 4 metros. Tá? Então, se a profundidade é 4 metros, eu tenho uma informação já importante, que eu só preciso da profundidade. Ah, professor, e a densidade? Densidade é da água. Né? Então, se a densidade é da água, então é um valor tabelado. Né? A densidade da água, 1000 kg por metro cúbico. Então, se é 1000 kg por metro cúbico, esse é o padrão. Tudo aqui tem que estar no sistema internacional, então já estamos colocando a densidade no sistema internacional. Ah, posso usar em gramas por centímetro cúbico? Não, não pode, porque é fora do sistema internacional. Então, esse daqui é um valor tabelado. Assim como a gravidade é um valor tabelado, e a pressão atmosférica também é um valor tabelado. É 10 a quinta Pascal. Lembre, eu não posso usar um ATM, porque isso é sistema internacional. E a altura 4. Então, eu quero saber a pressão. Então, coloquei aqui em vermelho para vocês não esquecerem, tá? Então, minha equação é essa aqui. Então, substituindo na equação, eu tenho 10 a quinta, mais 1000, que é a densidade, mais 10, que é a gravidade, mais 4,
vezes 4, que é a altura. Tá? Então, se eu resolver isso aqui, ou seja, eu tenho 100 mil mais, resolvendo isso aqui, 40 mil, 140 mil. Né? 140 mil é 1,4 vezes 10 a quinta pascal. E transformando isso em ATM? Um ATM é 10 a quinta pascal. Né? Posso cortar aqui. Sempre que eu estiver transformando de pascal para ATM, eu posso cortar, né? Aqui. Então, quer dizer, eu resolvendo isso aqui, eu vou chegar aqui, eu tenho 1,4 ATM. Mesma coisa, se eu tiver 200 mil pascal, é 2 ATM. 1 milhão de pascal, 10 ATM. Tá? Então você pode perceber que é bem simples essa situação aqui. E no exemplo 2. Em um recipiente de formato de U, ou seja, aquela situação que nós descrevemos de líquidos não miscíveis, foram colocados água e óleo. Água e óleo não se misturam. Né? Então o óleo, a água. Então eu tenho aqui, sendo que 100 milímetros para o óleo e 70 milímetros para a água. Sabendo que a densidade da água é 1000 kg por metro cúbico, então nós temos aqui que para a água 70 e para o óleo 100, certo? E que a densidade da água é um valor tabelado, mas ele já deu aqui também, e ele quer em quilogramas por metro cúbico. Ele poderia pedir em gramas por centímetro cúbico? Poderia. Tá? Nota. Coloquei em vermelho aqui. Precisa estar tudo na mesma unidade. Então aqui eu não tenho preocupação de estar no sistema internacional. O importante é estar tudo na mesma unidade. Está em milímetros, milímetros? Ok. Posso fazer a conta. Então a equação que nós deduzimos anteriormente, substituindo ela, eu tenho que 100 vezes, ou 1000 vezes 70, tá? Vai ser igual à densidade do óleo vezes 100. Tá? Então, a densidade da água vezes a altura da água é igual à densidade do óleo vezes a altura do óleo, a profundidade do óleo. Então, logo, nós temos que a densidade do óleo é 700 kg por metro cúbico. Como aqui já estava em quilogramas por metro cúbico, minha resposta já deu em quilogramas por metro cúbico. Não preciso fazer nada. Então, dúvidas, podem me perguntar. E na segunda-feira nós teremos uma aula conferência. E aí vocês podem perguntar, resolvendo exercícios também. E aí eu vou pedir na descrição do vídeo e nas mensagens eu vou passar as páginas da apostila que vocês têm que fazer. Uma ótima semana a todos. Obrigado.